你能不体贴肉体，不埋怨神，在神向你隐藏的时候，你能够有信心跟从神，以往的爱心还不变，不消失。无论神怎么做，你都任神摆布，宁肯咒诅自己的肉体，也不埋怨神。领导时连时，宁肯忍痛割爱，流泪痛苦也得满足神，这才是真实的爱，真实的信心。Quantos creem em mim apenas para que eu possa curá-los? Quantos creem em mim apenas para que eu possa usar meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim simplesmente para que possam receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim maior riqueza material? Quantos creem em mim apenas para passar esta vida em paz e estar sãos e salvos no mundo por vir? Quantos creem em mim para evitar o sofrimento do inferno e receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo por vir? Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele outrora possuía, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e recuperei as bênçãos do céu, a vergonha do homem se transformou em raiva. Quando o homem me pediu para curá-lo, eu não lhe dei atenção e senti repulsa por ele. O homem apartou-se de mim para buscar a ajuda da medicina maligna e da feitiçaria. Quando eu tirei tudo que o homem tinha exigido de mim, todos sumiram sem deixar vestígios. Assim, eu digo que o homem tem fé em mim porque eu concedo graça demais. E há muitíssimo mais a ganhar. Fiquei paralisada quando descobri que minha filha estava com câncer. Mal conseguia cumprir meu dever. E tinha algumas queixas no meu coração. E não falei em voz alta que estive trabalhando para Deus e que por isso Ele deveria proteger minha família. Mas estava sendo atormentada por dúvidas. Por que minha filha adoeceu? Porém, eu percebi que essas queixas significavam que eu estava culpando Deus e me rebelando contra Ele. Então vi que todo o meu trabalho e sacrifícios estavam manchados, que eu ainda era motivada por ser abençoada. Sem o câncer da minha filha, eu ainda acharia que estava indo muito bem.
Passar por essa provação me expôs totalmente. Onde está meu amor, minha submissão a Deus? Sou insensata e irracional. Não sou digna de ser chamada humana. Você aprendeu uma lição com a doença da sua filha, o que é muito bom. Isso é a graça e a bênção de Deus. É sim. Acabei de me lembrar de uma passagem das palavras de Deus. Em sua crença em Deus, o que as pessoas buscam é obter bênçãos para o futuro. Esse é o objetivo delas em sua fé. Todas as pessoas têm essa intenção e essa esperança. Mas a corrupção na natureza delas deve ser resolvida por meio de provações. Em quaisquer aspectos que o homem seja impuro, esses são os aspectos que devem ser refinados. Esse é o arranjo de Deus. Deus cria um ambiente para você, forçando-o a ser refinado ali, para que você possa conhecer a sua própria corrupção. No fim, você alcança um ponto em que você prefere morrer e desistir de seus planos e desejos, e se submeter ao governo e plano de Deus. Portanto, se as pessoas não têm vários anos de refinamento ou não sofrem em alguma medida, elas não serão capazes de ser libertas do cativeiro da corrupção da carne em seu coração e pensamentos. Em quaisquer aspectos em que você ainda esteja preso por Satanás, e em quaisquer aspectos em que você ainda tenha seus desejos e exigências, esses são os aspectos nos quais você deve sofrer. Só por meio do sofrimento, as lições podem ser aprendidas. Lições essas que significam ser capaz de ganhar a verdade e entender a vontade de Deus. De fato, muitas verdades são entendidas por meio de vivenciar provações dolorosas. Ninguém pode entender a vontade de Deus, conhecer sua onipotência e sabedoria, nem apreciar seu caráter justo quando está num ambiente confortável ou em circunstâncias favoráveis. Isso seria impossível. Amém. Amém. As palavras de Deus são tão claras. Uhum. E sua obra para salvar a humanidade é tão prática. Sim, é. Antes eu trabalhava muito e fazia sacrifícios por minha fé. Por isso achava que era bastante devota a Deus, que ganharia sua aprovação. Mas quando eu tive que fugir porque estava sendo perseguida pelo grande dragão vermelho, fiquei negativa e tive queixas. Percebi que, na verdade, eu carecia de devoção e submissão a Deus. Eu só estava seguindo a Deus pelas bênçãos, não estava disposta a sofrer. Havia corrupção e desejos extravagantes por trás disso. E isso só podia ser purificado por meio de julgamento e castigo. Sim. Se nunca tivesse passado por isso, eu nunca teria conhecido meu tamanho verdadeiro, mas teria continuado a pensar apenas nas bênçãos do reino. Isso é tão irracional e insensato. Essa experiência me mostrou como o sofrimento e a adversidade podem ser benéficos para o crescimento na vida. Isso é verdade. Agora entendo que a doença da minha filha é Deus me testando e me expondo. E é para minha salvação. É o amor de Deus e eu sou tão grata a Ele. Amém. Amém. Tenho lido algumas passagens das palavras de Deus nesses dias que realmente me inspiraram. Vamos dar uma olhada? Aqui, eu vou ler. Aqui. Jó não falava de barganhas com Deus. E não fazia pedidos ou exigências a Deus. Ele louvou o nome de Deus por causa de seu poder e autoridade em governar todas as coisas. Seu louvor não dependia de suas próprias bênçãos ou desgraças. Ele acreditava que receba o homem bênçãos ou desgraças de Deus, o poder e a autoridade de Deus não mudarão. E, portanto, independentemente das circunstâncias de uma pessoa, o nome de Deus deve ser louvado. O fato de o homem ser abençoado por Deus é por causa da soberania de Deus. E é também por causa da soberania de Deus que o homem é flagelado. O poder e a autoridade de Deus governam e arranjam tudo referente ao homem. Os caprichos do destino são manifestações do poder e da autoridade de Deus. Independentemente do ponto de vista da pessoa, o nome de Deus deve ser louvado. Amém. Foi isso que Jó experimentou e aprendeu durante a sua vida. Todos os pensamentos e ações de Jó alcançaram os ouvidos de Deus
e chegaram diante de Deus e foram vistos como importantes por Deus. Deus apreciou esse conhecimento de Jó e valorizou Jó por ter tal coração. Esse coração aguardava a ordem de Deus a qualquer momento e em qualquer lugar e estava pronto para receber tudo o que ocorresse com ele. Jó não fez exigências a Deus. O que ele exigia de si mesmo era esperar, aceitar, encarar e obedecer a todos os arranjos que vieram de Deus. Jó acreditava que esse era seu dever. E era exatamente o que era desejado por Deus. Pois o coração de Jó era puro e não oculto a Deus. Sua humanidade era honesta e bondosa. E ele amava a justiça e todas as coisas positivas. Somente um homem assim, com tal coração e humanidade, era capaz de seguir o caminho de Deus e capaz de temer a Deus e se desviar do mal. Tal homem podia ver a soberania de Deus, podia ver sua autoridade e poder e alcançar obediência ao seu governo e arranjos. Apenas um homem como esse poderia realmente louvar o nome de Deus. Isso é porque ele sabia que tudo repousava nas mãos de Deus e não pensava em bênçãos ou desastres. Ele sabia que as preocupações do homem são sinais de tolice, ignorância e falta de razão. De dúvida do fato da soberania de Deus sobre todas as coisas e de não temer a Deus. O conhecimento de Jó era exatamente o que Deus queria. Amém. Amém. A fé de Jó era enorme. Ele entendeu perfeitamente que aquilo que ele tinha obtido de seu esforço foi-lhe, na verdade, dado por Deus. Foi por isso que ele pôde dizer que Deus dá e Deus tira. E então abençoar o nome do Senhor. Realmente não sou comparável a Jó. O câncer da minha filha não é algo que Deus está permitindo? Por que eu não fazia nenhuma ideia daquilo que é a vontade de Deus nisso? Eu realmente não tenho fé suficiente. Agora, por meio da oração e leitura das palavras de Deus, eu entendo a sua vontade. E sei que o destino dela está nas mãos dele.